Mente consciente versus subconsciente. A chave para o controle da sua realidade. Você já quis uma coisa com tanta força que doía. E mesmo assim, no final do dia, fez exatamente o oposto. Como se seus pés andassem sozinhos. Como se uma mão invisível virasse o volante antes que você percebesse. Esse não é um defeito seu. É uma guerra. Uma guerra que acontece em silêncio, dentro do seu próprio crânio. Toda hora. Todos os dias. E a parte mais assustadora, você provavelmente está perdendo. Mas hoje, isso muda. Joseph Murphy passou décadas mapeando esse campo de batalha. E o que ele descobriu vai parecer simples demais para ser real. Mas fique até o final. Porque tem uma coisa sobre o seu subconsciente que ninguém te conta. E eu vou revelar só nos últimos minutos. Deixa eu te apresentar João. Não um personagem de livro. Um espelho. João amava jardins. Com aquela paixão silenciosa de quem encontrou seu lugar no mundo. Ele lia, estudava, tinha os dedos calejados de tanto trabalhar na terra. Sua mente consciente lógica, organizada, determinada, sabia exatamente o que fazer. As melhores sementes, o solo preparado, o sol da manhã. Tudo calculado. Mas o jardim de João estava sempre infestado. Ervas daninhas que reapareciam. Flores que murchavam antes da hora. Um cheiro azedo que tomava conta do lugar que deveria cheirar a vida. Ele não entendia. Mas eu já sei o que estava acontecendo. E aposto que você também está fazendo a mesma coisa. Olha mais de perto. No saco de sementes de João, misturadas entre as flores, havia outras, pequenas, discretas, quase invisíveis. Sementes de tudo que ele ouvia dos vizinhos pessimistas antes de dormir. Seu solo é fraco, aqui nunca funcionou. Não adianta tentar. Ouvia. E sem perceber, levava essas palavras para dentro. E o solo. O solo não julgava. Nunca julgou. O solo só fazia uma coisa. Fazia crescer. Tudo, sem distinção, sem filtro. Com a mesma dedicação que dava às rosas, ele dava as ervas daninhas. Aquela imagem de João ajoelhado, no meio de um jardim torto, as mãos na terra, olhando para aquilo tudo sem entender. É a imagem de alguém que ainda não descobriu como a própria mente funciona. E foi aí que tudo mudou. Você tem duas mentes. Não é metáfora. É a sua realidade psíquica. A primeira é a mente consciente. Ela é João, o jardineiro. Ela raciocina, escolhe, questiona, decide. É a voz que diz, eu quero mudar. É ela que está ouvindo essas palavras agora. A segunda é a mente subconsciente. Ela é o solo e o solo não discute. O solo não tem orgulho ferido, não tem segurança, não tem dia ruim. Ele só aceita o que cai nele e faz crescer. Pensa comigo. Se você ao longo dos anos deixou cair nesse solo pensamentos como não mereço, é difícil demais. Sempre foi assim. Adivinha o que cresceu? Mas aqui vem a parte que a maioria das pessoas não suporta ouvir. Você não plantou essas sementes de maldade. Você plantou por descuido. Por não saber que era o jardineiro. Por achar que os pensamentos passavam, que as palavras dos outros evaporavam, que os medos noturnos não deixavam raiz. Mas o subconsciente registra tudo. Com a precisão de uma câmera de segurança, sem piscar. E depois, silenciosamente, começa a construir a sua realidade, com o que gravou. Murphy dizia isso com uma clareza que cortava. O subconsciente é o poder. Mas a mente consciente é a direção. Sem direção, o poder vai para onde a gravidade levar. E a gravidade do hábito, do medo, da dúvida, você já sabe onde leva. Ainda bem que João descobriu isso há tempo. Você tem duas mentes. Não é metáfora, é a sua realidade psíquica. A primeira é a mente consciente. Ela é João, o jardineiro. Ela raciocina, escolhe, questiona, decide. É a voz que diz, eu quero mudar. É ela que está ouvindo essas palavras agora. A segunda é a mente subconsciente. Ela é o solo. E o solo não discute. O solo não tem orgulho ferido. Não tem insegurança. Não tem dia ruim.
Ele só aceita o que cai nele e faz crescer. Pensa comigo. Se você, ao longo dos anos, deixou cair nesse solo pensamentos como não mereço, é difícil demais. Sempre foi assim. Adivinha o que cresceu? Mas aqui vem a parte que a maioria das pessoas não suporta ouvir. Você não plantou essas sementes de maldade. Você plantou por descuido, por não saber que era o jardineiro, por achar que os pensamentos passavam, que as palavras dos outros evaporavam, que os medos noturnos não deixavam raiz. Mas o subconsciente registra tudo com a precisão de uma câmera de segurança, sem piscar. E depois, silenciosamente começa a construir a sua realidade com o que gravou. Murphy dizia isso com uma clareza que cortava. O subconsciente é o poder, mas a mente consciente é a direção. Sem direção, o poder vai para onde a gravidade levar. E a gravidade do hábito, do medo, da dúvida, você já sabe onde leva. Ainda bem que João descobriu isso a tempo. João mudou. Não de uma vez. Não com um estalo mágico. Devagar. Com a paciência de quem aprendeu a respeitar o solo. Ele começou a filtrar, não as sementes do jardim, as sementes da mente. Antes de dormir, em vez de ruminação, ele escolhia um pensamento. Um só. Prosperidade. Saúde. Calma. Plantava essa palavra no solo, como quem rega uma muda frágil. De manhã, em vez de ouvir os vizinhos pessimistas, ele protegeu o silêncio do seu jardim interno. E o solo fez o que sempre fez. Cresceu. Mas dessa vez, cresceu flores. Você pode fazer exatamente isso. Agora, sua mente consciente, nesse exato momento, tem o poder de aceitar ou rejeitar qualquer pensamento que bata na porta. Não é fácil, não vou mentir. Ervas daninhas crescem rápido. Flores precisam de cuidado, mas você já tem a ferramenta mais poderosa que existe. A escolha do que deixar entrar. Se você já sentiu esse peso de agir contra si mesmo, e agora está começando a entender de onde vem, deixa um sinal nos comentários. Um simples jardineiro já me diz que você chegou até aqui. E esse gesto também ajuda o algoritmo a levar essa mensagem para quem precisa ouvir. Agora fecha os olhos. Se puder, respira fundo e repete comigo, em voz alta ou só na mente, mas com o peso de quem acredita. Minha mente consciente é o guardião do meu jardim. Eu escolho, agora, plantar apenas o que quero colher. Amor, prosperidade, saúde. Meu subconsciente ouve, aceita, manifesta. E meu jardim finalmente vai florescer. Fique com essa sensação por um momento. Ela é real. Lembra do ciclo aberto que eu deixei no começo? A parte que ninguém te conta sobre o subconsciente é essa. Ele nunca para. Enquanto você dorme, enquanto você dirige, enquanto você acredita, não está pensando em nada. Ele continua construindo, plantando, colhendo. A pergunta não é se ele está trabalhando. A pergunta é, a favor de quem? Agora você tem a resposta. E no próximo vídeo, vamos mais fundo. Vamos falar dos milagres do subconsciente, casos reais, mecanismos invisíveis e como usar isso de forma prática todos os dias. Inscreva-se, ativa o sininho e me conta nos comentários. Que semente você vai plantar hoje?